18ª sessão ordinária do primeiro ano da 16ª legislatura. Com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Josi para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite. Tiago 3,18. E todos aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e colherão o fruto da justiça. Amém. Amém. Informo que o tempo de expediente dessa sessão ficará reduzido a 30 minutos, em razão do primeiro turno de discussão da votação do plano plurianual da ordem do dia, e será reservada apenas para o referido projeto, conforme determina o regimento interno. Conforme o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça leituras das demais matérias para o expediente. Boa noite a todos e a todas. Projeto de Lei número 132, 2025, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre: estabelece diretrizes para o monitoramento da qualidade dos exames de mamografia realizados no município de Caieiras e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de Lei 133, 2025, também de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre: dá denominação à via que especifica e também dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de Lei 136, 2025, de autoria do vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre: dá denominação às vias internas do loteamento Vista das Colinas e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de decreto legislativo. Não chegou ainda? Informamos que as indicações 840 a 896 serão encaminhadas à secretaria, ficando à disposição para providências. Não havendo mais matérias para o expediente, iniciamos o tema livre. Ofereço a palavra aos vereadores, pelo tempo regimental de 10 minutos com a partes. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada. Vereador Anderson Cardoso da Silva. Dispensa. Vereador José Carlos Dantas de Menezes. Vereador Josemar Soares Vicente. Com a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Bom, quero iniciar agradecendo ao prefeito Gilmar Lagoinha e ao secretário de Obras Felipe Sátiro pela atenção e compromisso com as demandas que levamos ao Executivo. Agradeço, só um minuto. Agradeço pela reforma do ponto de ônibus localizado na Rua Tiradentes, no Jardim Vitória. Uma melhoria importante para a segurança e conforto aos usuários. Também registro meu agradecimento ao prefeito, que em parceria com a Sabesp conseguimos realizar
o recapeamento asfáltico em diversas vias da cidade. Avenida das Araucárias, no Jardim dos Eucaliptos, Avenida Brasília, Avenida Cecília e a Rua Américo Lousada, no bairro Vera Teresa. Obras que melhoram a mobilidade e aumentam a segurança e trazem mais qualidade de vida à nossa população. Quero ainda parabenizar os alunos da ETEC, com quem estive no último dia 12, juntamente com o prefeito. Parabenizo pela iniciativa e pelo brilhante projeto de criação de uma plataforma que vai auxiliar outros estudantes a se prepararem para o vestibular. Uma ação inspiradora que demonstra empenho, dedicação e visão de futuro. Deixo aqui também meus parabéns ao prefeito e a toda a sua equipe pela realização do evento em homenagem ao servidor público, uma celebração justa que reconhece o trabalho e a dedicação de todos aqueles que fazem a máquina pública funcionar diariamente em benefício da população. Quero registrar aqui que, ao longo dos últimos anos, esta casa sempre votou projetos importantes relacionados ao IPTU, especialmente o Refis, que tem sido fundamental para ajudar a população a regularizar seus débitos. Para deixar claro, tivemos o Refis aprovado em 2023 pela Lei 5.900, o de 2022 pela Lei 5.730, o de 2021 pela Lei 5.483. Antes disso, em 2019, esta casa aprovou a Lei 5.248, também tratando desse tema. Além disso, esta Câmara aprovou diversos projetos voltados ao contribuinte, como a isenção do IPTU para pessoas com doenças graves, Lei 5.190/2019, para cidadãos em situação de hipossuficiência, Lei 5.150/2019, e para as famílias que tiveram seus imóveis atingidos por enchentes e desabamentos, Lei 4.909 de 2017. Ou seja, historicamente, o Legislativo sempre dialogou com as necessidades da população e deu andamento aos projetos que realmente fazem diferença no dia a dia da população cairense. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado, boa noite. Vereador Dr. Panelli, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o público de casa, os podcasts, os jornais, os amigos, sem preterir ninguém. E pedir desculpas, porque 25 anos frequentando essa casa, fomos pegos de surpresa, hoje com uma manobra, que só pode dizer que é uma manobra, para que se não tenha quórum de abrir uma sessão e a gente votar matérias e temas importantes para a cidade. Hoje nós teremos uma sessão exclusiva para votar o orçamento da cidade. Ora, pergunto aos senhores, os senhores que estão em casa, se a gente não votar o orçamento, como é que o prefeito gasta o dinheiro da arrecadação em prol da própria comunidade? Então a gente acha que às vezes a gente brinca de estar vereador e a gente traz um problema muito grave para as pessoas, porque a gente não tem, até por um pouco de falta de sanidade, não vou nem falar de insanidade, mas por falta de sanidade,
a gente deixa de cumprir um juramento, que é aquele juramento que quando a gente chegou aqui, de se sacrificar em detrimento às condições admissíveis para que a gente possa ajudar a cidade. Mas vamos lá, nem tudo é perfeito. Eu queria fazer uma saudação ao Dia da Bandeira, Pavilhão Nacional, o Dia Nacional do Empreendedorismo Feminino, cumprimentar a Maria Neta lá do Sebrae, a Jailma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Emprego, na pessoa da Lia, que é uma empresária aqui da cidade, cumprimentar todas essas mulheres guerreiras que fazem e transformam a vida das pessoas através do trabalho. Falar um pouquinho do Novembro Azul. Obviamente, a gente tem que convencer as pessoas, principalmente os mais antigos, do quão é importante a gente ir ao urologista para fazer os exames de rotina, principalmente depois dos 40 anos. Tudo bem, Pedro? De sorte que é de suma importância a gente descobrir qualquer doença prostática o mais rápido possível, para que a gente possa conseguir curá-la. Essa semana a gente fez uma parceria com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o CRECE, e trouxemos o Alberto Iog para cá, que é um palestrante muito importante, muito antigo, tem quase 45 ou 50 anos de profissão, para poder falar um pouquinho de uma parceria do CRECE com a Fazenda Nacional, do corretor poder vender os imóveis da União e receber comissão por isso. Tem um site próprio que o corretor pode se inscrever, chamado Comprei. Lá ele produz os anúncios desses imóveis da Fazenda Federal, e assim que algum interessado adquire esse imóvel, geralmente pela metade do preço, ele ganha a comissão. E foi muito produtivo, porque a gente pôde encontrar aqui corretores da região. Veio gente de Campo Limpo Paulista, veio gente de Jundiaí, veio gente de Caieiras, enfim. E foi muito produtivo a gente fazer essa distribuição de conhecimento, para que a gente desse oportunidade para todos esses corretores a se inscreverem no programa e poderem conquistar, então, suas comissões. Parabenizar o prefeito e o secretário da Saúde, doutor Eduardo, no sentido que, na busca incessante de informação, eles foram atrás da IA para poder melhorar o atendimento na saúde, a viabilização de mais atendimentos com mais perfeição, demorando menos tempo. Então, fica aqui os meus agradecimentos, tanto ao prefeito quanto ao secretário de Saúde. Cumprimentar também o prefeito pelo reforço da frota da saúde. Chegaram mais viaturas, mais veículos, mais ambulâncias. E isso é muito bom, porque vai acrescentando mais condições à frota para que a gente desenvolva esse trabalho ainda melhor. Falar da minha ida ao Colégio Otto Weisflog, parabenizar e agradecer a Regiane e a Abel. Eu convidei a Jailma como secretária do Emprego para que a gente pudesse ir à escola fazer uma fala com os alunos do 8º ano, do nono ano, primeiro colegial, segundo e terceiro, para que a gente crie um estreitamento dessa garotada, no sentido de criar o desenvolvimento de aprendizado através de cursos, que a gente possa convencê-los e encaminhá-los à vida de trabalho. A receptividade foi muito boa. A gente inicia esse trabalho em parceria com o Sebrae, fazendo inscrições desses jovens no Sebrae, no CIEE, para que eles consigam disputar uma vaga de trabalho do primeiro emprego, porque é recorrente as mães nos ligarem e falar: arruma um emprego para o meu filho, vereador. Ele tem 14 anos e gostaria de trabalhar.
Pô, isso é legal pra caramba. A gente ter, num momento tão difícil que a sociedade está vivendo, a gente ter a mãe preocupada em arrumar o primeiro emprego para o filho com 14, 15 anos. E isso só é possível, obviamente, que através de uma legislação, dossiê com a legislação do primeiro emprego, para que a gente possa viabilizar esse encontro. Então, deixamos uma pauta lá no Otto. O Otto tem 1.100 alunos, é a única escola, melhor, uma das únicas escolas que você pode fazer curso de alemão, curso de inglês, uma escola muito concorrida, a gente sabe disso, uma escola por excelência, que tem um trabalho muito importante desses diretores. Quero falar sobre a piscina da Vila Rosina, que a gente conseguiu uma emenda de 1.200.000 com o deputado Zaratini, a piscina está construída, o prefeito Lagoinha colocou lá mais algum dinheiro, a piscina está sensacional, maravilhosa, e a gente precisa agora inaugurar, mas também batizar a escola. Então eu, para não ser assim, eu que trouxe a emenda desse 1.200.000, para não ser ganancioso na escolha do nome, deixei o prefeito à vontade para poder fazer isso, e ele me disse: Panelli, seria ótimo que fosse uma pessoa da comunidade, uma pessoa que vivencia o clube, o Grêmio, e que possa ser uma referência para essas pessoas que, obviamente, que frequentam o Grêmio. De maneira que eu conversei com o presidente do clube, o Binho, e ele falou do importante trabalho social que a mãe dele fez como enfermeira, principalmente na Vila Rosina. Ela faleceu, então apresentei uma indicação para que a gente pudesse batizar a piscina lá da Vila Rosina com o nome da mãe do Binho, Dona Maria dos Anjos Gonçalves Rodrigues. De certo que essa indicação está sendo analisada pelo senhor prefeito, e em breve nós teremos a certeza, a partir da data da inauguração, que essa senhora e a família será contemplada com o nome lá da piscina. A título de comentário e já de aviso, o governo do estado confirmou o primeiro trecho da alça norte do Rodoanel, ligando até a Via Dutra, Fernão Dias, que será entregue ainda este ano. E já no outro ano, finalizando o trecho e fechando o Rodoanel, o restante do trecho. Por que isso é importante para nós? O fato de a gente fazer essa ligação do eixo norte do Rodoanel com a rodovia Dutra e a Fernão Dias vai diminuir sobremaneira o trânsito de caminhões, principalmente na Laranjeiras. Uma via de 9 metros de largura que acaba comportando caminhões de 30 toneladas, acaba comportando caminhões bitrem, trazendo um problema de segurança muito grande para um bairro muito adensado, com muita gente, com muitos automóveis, que é o bairro lá da Laranjeiras. Falando um pouquinho lá do meu bairro da Santa Inês, eu tenho pedido para o secretário de obras alguns tapa-buracos, né? A cidade precisa disso, chove bastante, os buracos abrem por minuto. E venho pedindo também a modernização lá de um campinho de futebol que a garotada tem, e também uma pracinha que a gente possa colocar alguns equipamentos de ginástica, principalmente para as mulheres. Então, mulherada da Santa Inês, meus amigos da Santa Inês, o Felipe me garantiu que ainda esse ano ele termina o campo lá para a molecada, colocando uma tela, e a praça também com os equipamentos de ginástica. Então, era isso que eu mais ou menos planejei para falar, mas eu queria acrescentar algumas falas aqui sobre o Refis.
a gente depara nas redes sociais com uma série de pessoas que não têm o mínimo entendimento, às vezes, do tema, e às vezes são até amigos nossos. Por exemplo, o André, que foi jornalista aqui, teve um jornal, amigo da gente, tenho muito carinho pelo André, ele soltou uma notícia que o Refis é um golpe, que o Refis tem interesse pessoal dos vereadores em poder receber dinheiro para a prefeitura. Eu fico me perguntando, qual seria o interesse pessoal dos vereadores, aspas, em a prefeitura receber uma dívida que está inscrita na dívida ativa, que se faz um acordo judicial dessa dívida, porque o acordo é feito na prefeitura, ele é assinado, mas é encaminhado para o juízo, existe um processo de execução fiscal. Então eu fico pasmo, às vezes, de entender que essas pessoas, que são formadores de opinião, vão discutir temas que elas pouco conhecem. E aí elas conseguem influenciar, só pode ser por isso, negativamente as pessoas, criando, né, tentando criar um falso entendimento. Aí vem uma outra pessoa mais ou menos na mesma batida. Ei, Petitico, já quer ser vereador, ó. Tá vendo? Não desejo esse mal para ele. De sorte que vem o outro, para acabar mesmo com o tema, ele diz assim, esse negócio de privilegiar a pessoa jurídica, isso é que está errado. Isso está errado. Nós temos que prestigiar só o pobre. E eu me pergunto, desde aquele princípio comezinho das primeiras aulas de direito que eu tive com o professor Nelo, de Constitucional, ele dizendo assim, a Constituição não diferencia o preto do branco, o pobre do rico. Ela tem um comportamento uniforme, porque ela é regida por um princípio. Qual é o princípio? Um princípio que todos são iguais perante a lei, preto, branco, pobre ou não, rico, indústria ou não, são devedores. Não podemos ter essa distinção, é o princípio da isonomia, que se eu faço um projeto aqui e tiro a empresa, a pessoa jurídica, o projeto é inconstitucional, porque ele tem vício. Então essas discussões na rede social me causam um incômodo terrível, porque aquele cara que não tem formação jurídica e que acredita nessas pessoas, que eu gostaria de falar que são imbecis, mas não vou falar não, porque senão eu vou machucar os imbecis. Elas pensam que elas têm esse direito de atrapalhar um recurso tão importante que a cidade, que o Estado, que a federação tem, que é da renegociação das suas dívidas. Esse cara nunca parou um dia, pelo menos, para entender como é que funciona esse processo. Ele nunca veio aqui para perguntar quanto tem de dívida. Quanto que o município tem de dívida podre, por exemplo, que ninguém vai pagar mais? Tem quase 200 milhões. Quase 200 milhões, é meio orçamento da cidade. Olha o que nós poderíamos fazer com esse dinheiro e esse recurso. Então, essas aberturas que se tem da negociação para que entre recurso, esse recurso, ele vai beneficiar o vereador aonde? Não vai para a minha conta, ele vai para uma conta judicial. Onde está a mamata? Onde está a mumunha que você quer dizer? Eu queria entender, queria aprender com esses preclaros estudantes do direito, aonde vai o recurso, gente? O recurso volta para os senhores como benefício, saúde, educação, transporte, etc. Ele não vai fazer favor para nenhum vereador, nem de modo algum. Doutor, por favor, nós temos 1 minuto por causa da peça orçamentária. Né? Já passou meu tempo de 10? Eu fico tão empolgado que o tema é tão apaixonante. Todos né, assim. nós estamos aqui, nem parece que passou todo esse tempo, mas foi bom, parabéns, doutor. Mas termino aqui, Então, termina aqui em 1 minuto, peço 1 minuto só. Então, gente, a gente precisa começar a entender
que é bom a gente falar sobre um assunto quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, fica quietinho, porque você pode influenciar a outra pessoa de maneira equivocada e ela acaba cometendo uma heresia. E isso é em tudo, não é só no refis. A gente votou contra um projeto aqui, e eu preciso falar isso, senhor presidente, porque tem vereadores aqui que os secretários desses vereadores ficam no TikTok pegando projetos de outras prefeituras, principalmente lá de Sorocaba, e bota aquelas coisas loucas que o Manga botava lá para botar aqui. Sabe, umas coisas sem pé nem cabeça. Até aí a gente atura isso. Agora, eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu sou advogado. Eu não estou advogado, vou morrer advogado. Eu não posso permitir que algum colega amanhã ou depois diga para mim: doutor, que heresia é essa que o senhor praticou, aprovando um projeto na Comissão de Justiça e Redação, quando um cidadão vem aqui e diz o seguinte num projeto: olha, a gente vai... Puxa vida, agora é bronca. Eu volto na explicação pessoal, né? Assim. Isso, doutor. Obrigado a todos pela paciência. Posso só aproveitar o painel só para fazer um pedido? Pode falar. Aproveitar que está todo mundo aqui, os pais sobre a situação da tia Luz, e queria fazer um pedido. Eu só vou suspender aqui um minutinho, o senhor já fala, fazendo favor. Tá bom? Só um minutinho. Suspendo a sessão pelo prazo regimental de 15 minutos. Artigo 115, parágrafo 2º. Ótimo. Então, Panelli, como líder de governo, liga para o prefeito. Verificadas as presenças e não havendo número regimental nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, informo que não terá início a ordem do dia. Convoco os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária do 2º ano dessa legislatura, que será realizado em 4 de fevereiro de 2026, às 19 horas, após o recesso parlamentar. Convoco a 19ª sessão extraordinária para a data de 24 de novembro de 2025, segunda-feira, às 16 horas, na Câmara Municipal de Caeiras, com a apreciação das seguintes matérias. Letra A. Projeto de lei número 119/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre, estabelece o plano plurianual do município para o período de 2026 a 2029. Define as metas de prioridade da administração pública municipal para exercício de 2026. Convoco a 20ª sessão extraordinária para o dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira, às 16h30, na Câmara Municipal de Caeiras, para apreciação das seguintes matérias. Letra A. Projeto de Lei 120 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre, estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2026. Declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Um abraço.